Fala, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Começando então aí a terceira edição do Talk Radio, programa de bate-papo aqui da Desconecta, sempre trazendo aí um entrevistado, alguém de peso aí para contar a sua história, né? E no programa de hoje, antes de falar do nosso convidado, quero te convidar aí para você acessar a plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Você está convidado aí a dar uma passada por lá, caso queira vender alguns discos ou até mesmo queira adquirir algum disco, né? Se você quer vender, te cadastra lá, abre a sua lojinha. Se você não é vendedor, né? Não tem uma loja específica, você pode abrir a sua loja por lá. E se você é vendedor, obviamente, também esse convite é para você e você pode cadastrar os seus discos e colocá-los lá na plataforma. Caso você seja comprador, passa por lá, a gente já está com alguns itens bem legais, então é isso, cara. Desconecta aí, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Bom, o convidado de hoje muito especial, cara, é aqui da região de Porto Alegre, né? De um dos lugares mais famosos dos anos 80. A gente vai ouvir a história dele e a história deste lugar. Eu estou falando do Scaler, cara, um dos bares referências aí da cultura dos anos 80, 90 aqui no Rio Grande do Sul. E quem vai bater esse papo conosco aí é o proprietário, né? O Toninho do Scaler, vulgo Toninho do Scaler, vai bater esse papo com a gente aí, tudo isso depois da vinheta. Fala, Desconectors, estou aqui, cara, com Antônio Carlos, mais conhecido como Toninho do Scaler. Meu velho, muito obrigado, é uma satisfação incrível ter uma parte importantíssima da história, da cultura musical, da cultura do teatro, das artes, um cara que movimentou muito o cenário da música e da cultura em geral aqui em Porto Alegre. Toninho, muito obrigado aí por me ceder essa entrevista. Não, que nada, Marcelo. Muito obrigado. Eu também agradeço, né? Sempre é uma oportunidade de poder conversar com o pessoal que faz Porto Alegre, entendeu? E eu fico muito contente pelo convite, ok? Legal, cara. Toninho, cara, como o YouTube é um canal aí que pega diversas regiões do Brasil, né? A gente, apesar de estar alocado aqui em Porto Alegre, o canal acaba sendo visto por outras regiões. Eu só vou fazer um contexto aqui, um pano de fundo, para o pessoal entender um pouco mais do que a gente está falando. E aí, cara, eu quero saber de ti aí esse teu ímpeto aí de sair do interior do Rio Grande do Sul, de Pelotas, vir para Porto Alegre, abrir um bar que foi o maior sucesso. Bom, para quem não conhece, ó, Toninho está lançando um livro aqui, ó, Scaler, Quando Bonfim Era Nosso Senhor, né? Bonfim é um bairro aqui de Porto Alegre, o Scaler ficava ali no Mercado do Bonfim, na Redenção, um parque muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Isso lá nos anos 80, o Scaler bombou, invadiu os anos 90, trouxe como é que eu vou dizer, um fervor cultural e reuniu diversas tribos aí, dos darks, dos punks, do pessoal do rock clássico, enfim, cara, da galera, de forma geral, se reunia no Scaler aí nos fins de semana, onde aconteciam, inclusive, shows, né? Hoje, para quem mora em Porto Alegre, vê a caretice que está essa cidade, né? Se lembrar destes momentos, assim, chega a ser até emocionante, assim. Então, para quem não conhece a história do Scaler, o Toninho aqui registrou juntamente com o jornalista Paulo César Teixeira, é isso, Toninho? E, cara, vamos iniciar essa conversa do início, né? Para a gente não perder o foco disso tudo, cara. Como é que um rapaz aí, né, um garoto, um guri, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, saiu do interior e veio parar em Porto Alegre, né, e dando essa primeira virada de chave e abrir um bar, né, cara, que se tornou referência nos anos 80? Eu tive o privilégio de ter nascido num lugar onde se produz cultura, que é Pelotas, tá? E muito jovem, eu tinha irmãos mais velhos, eu sou o quarto de uma família de 5 irmãos, e minhas irmãs mais velhas, tá? Então, me convidavam para ir em eventos, né? Em teatros, enfim, até mesmo na escola, muitos teatros de escola. Então, é uma coisa que já vinha dentro de mim.
eu muito cedo, talvez lá pelos meus 6, 7 anos, eu fiz o primeiro evento da minha vida, tá? Na garagem da minha casa. Juntei as cadeiras de toda a família, de todos os vizinhos e vendi ingresso. E a estrela do show era a minha irmã que tocava gaita. Ah, que demais. E eu que apresentava o show. E tá. Então, muito cedo, já ficou latente essa capacidade minha de agregar pessoas e de produzir cultura. Eu nem sabia, né, Marcelo? Mas no decorrer da vida, as coisas foram assim se apresentando também. Foi muito legal. Foi legal. E como é que foi pisar em Porto Alegre aí no início dos anos 80, né? Numa época aí, a gente estava no finalzinho da ditadura, podemos dizer isso, Toninho? Eu cheguei em Porto Alegre em 1970. Ah, tu chegou Tá? antes. Cheguei antes. E esses 10 anos, né? Porque eu abri o bar em 82, esses 10 anos eu fiquei correndo de um lado para outro, porque cheguei sem conhecer ninguém, né? Então, eu frequentava a Esquina Maldita, mas eram de universitários, era outra galera, entendeu? Eu ficava nas quebradas, só em cima das meninas, tá? Fazendo aquele lobby, né? Mas não fazia parte da turma, não. Tá? E aí fui fazendo contato, trabalhei numa agência de publicidade e depois trabalhei numa agência de cinema, que foi muito, muito útil para mim, aqui chamada Guaíra Produções Cinematográficas, que era de Curitiba. E aí, de alguma maneira, fui introduzido no meio, entendeu? Então, comecei a conhecer atores, diretores, tá? Através da agência de cinema e também da agência de publicidade da qual eu trabalhei. Tá? E foi assim que eu comecei a conhecer as pessoas que faziam cultura em Porto Alegre. Depois, minha vida mudou radicalmente, eu fui para o mar. Tá? E no mar, casei, tive 2 filhos, tá? Mas sempre com uma ideia de montar um negócio em Porto Alegre. Tá? E aí pintou a oportunidade de abrir o bar. E que lugar que eu achei, né? Que lugar! E aí teve aquela tramitação toda até que eu, então, abro o Scaler em 1982, primavera, 24 de outubro. E aí eu conto no livro, né, que o primeiro cliente entra e pede um suco de laranja. Era uma visão assim mais aparecia que eu ia trabalhar com esporte, sabe? Que eu ia cuidar, né, das pessoas ali num clima mais saudável. E essa pessoa que entra e pede um suco de laranja, meu primeiro cliente, era o presidente do Grêmio, Fábio Koff. Aí eu já caí para trás, né? De, o Koff entrou aqui porque o bicho vai pegar. E mais ou menos assim, né? Foi muito legal. Sensacional, cara. Tu conta em detalhes essas partes no livro, isso que é legal, assim, né? É um livro bem gostoso de ler, fácil, rápido de ler, assim, Sim, né? No fácil, sentido né? de... E tu vai se divertindo com as histórias, cara. E essa mudança aí, né? De olhar para uma alimentação saudável, né? Os sanduíches naturais, que era uma coisa forte na época, né? Os próprios sucos de laranja. Como é que foi essa virada de chave de, cara, eu acho que tem aí uma oportunidade também para trabalhar com o pessoal da cultura, da música, com os jovens da época, né? Com essa Sim, turma aí que eu já movimentava. tinha essa visão, sabe? Eu já tinha essa visão. É que abrir um comércio no Bonfim, tá? Naquele momento, eu já estava 5, 6 anos vivendo no mar, entendeu? Eu tinha perdido essa corrida de chão aqui, tá? Então eu cheguei devagar, tá? Mas aí eu dei um baita de um azar, porque de frente o Scaler estava nascendo a Ipanema FM. Baita Entendeu? azar. Então, houve uma troca, eles vinham beber comigo, né? E nessa relação eu vi a possibilidade, então, de definitivamente investir na área da cultura. Tá? Ali eu conheci Katia Summon, né? Que faz o primeiro comercial de Scaler. Era uma galerinha muito boa que se reunia ali, gente muito cabeça, tá? E foi uma felicidade para mim que eles ali se encontrassem, entendeu? Sim. E aí, meu irmão, Foi. quando eu senti que o troço funcionou,
Aí o bicho pegou. Era uma atrás da outra, não tinha sossego para a galera, entendeu? Foi muito legal. E foi legal foram porque... por 20 anos, né? Sim, poxa, imagina manter um bar. Hoje em Porto Alegre é inimaginável tu manter um bar com o sucesso que teve o Scaleri, mantendo sempre um público cativo por 20 anos, né? Aqui é muito rotativo em Porto Alegre hoje em dia. O legal Sim, dessa época... senão nós não teríamos construído esse bom fim, sabe? Esse bom fim mágico, esse bom fim da alegria, esse bom fim da paz, porque o grande trabalho do Scaler, se tu olhares, é que em 20 anos não deu briga, não deu morte, era paz e amor, entendeu? Foi mágico. Imagina tu reunir a cidade, uma vez o tenente com a tropa de choque se apresentou para me cumprimentar pela lisura do evento. Não é mole, cara, não é difícil, Mole, mano. não é fácil, não é fácil. O segurança era o Toninho, e tu e o Toninho e tu. Entrei em todas as brigas que possa imaginar, porque um bar também é um espaço de conquista, né? Sim. De espaço, de mulheres, né? Uhum. Os homens estão sempre disputando, né? Uhum. E, cara, não tomei um tapa em 20 anos. Um tapa. Não tomei. Todo mundo ali se comportava. Senão, eu mesmo tirava o cara. Sai daqui. O lugar público, eu te tirava. Sai daqui. E ele ia embora. Então, o respeito que as pessoas tinham pelo Scaler. Foi fantástico. Eram outras épocas, né? Eu não estou falando isso porque quero contar a história, não. Isso, de fato, aconteceu. Qualquer um pode dar registro. Não tem ninguém nessa cidade, a não ser os inimigos do Scaler, que falem mal do Scaler. Não tem um que fale mal do Scaler. As meninas me encontram e dizem: Toninho, tu não deixava eu beber porque eu estava grávida. Não vais beber. E não bebia. Vais tomar suco de laranja. Está grávida. Para quê, né? Não Filhos faz, do Scaler. Exatamente, e o mais louco é que, como estava falando, né, virou uma grande família, né, o Scaler, né, só por esse teu ato, assim, né, de cuidar dos clientes, né, respeitosamente, né, principalmente aí numa época, né, que era uma época difícil ali, né, cara, a gente estava no final da ditadura, né, e isso impactou a relação do público com o Scaler também. Como é que tu sentia isso? Havia um sentimento de refazer o Brasil. Nós íamos construir um Brasil melhor. Tu está entendendo? Pelo menos aqueles que tinham essa fé de construir um país melhor. E acabar o roubo, e acabar a corrupção. Porque nós íamos tomar o poder. Era esse o sentimento. Então, ninguém admitia que alguém quebrasse essa magia de paz, harmonia e progresso como sociedade. Perfeito. Toninho, e como é que foi aí o movimento, começar a trazer as bandas, né, a arte como um todo, porque eu sei que o teatro também andou por lá, né? Como é que foi essas primeiras, os DJs também, né, que também caíram ali e começaram a fazer a alegria do pessoal nas tardes aí dos fins de semana? Abria sábado e domingo, era só domingo? Como é que funcionava esse movimento? O Scaler era... No inverno, nós havíamos sexta-noite, sábado e domingo. E na primavera, de terça a domingo. Entendeu? Era isso. Então, procurando a luz, né? E depois as noites maravilhosas de outono, de primavera e de verão. Tá? Fugir desse caça-níquel, entendeu? Uhum. Usar o bar para fazer eventos, para reunir muita gente. Tá? Então, Porto Alegre, às vezes chove, às vezes chove, às vezes chove, às vezes chove de novo, entendeu? E aí, como é que foi trazer tem que ter essa compreensão do clima, do tempo, né? E eu, como marinheiro, sempre observei muito isso.
E como é que foi trazer essas bandas, esses artistas para dentro? Porque além da parte de música, teve o teatro, eu sei que também Sim, teve os poetas também, né? sim. É Muito que escritor. as relações são amplas, né? As Uhum, relações são amplas. uhum, Todo mundo se encontrava no bar. Mas acontece que houve uma explosão do rock no Brasil. As bandas surgiram assim, milhares de bandas. E todo mundo muito ávido para tocar, para mostrar sua arte, né? E eu tinha ali um espaço enorme. Eu tinha luz, força, que eu trazia do parquinho de diversões, uhum, tá? Que uhum. movia a roda gigante. Tal. Eu tinha palco, eu tinha Ipanema. Só se eu fosse louco e não chamá-los, entendeu? E também a forma como nós chamávamos. Porque cada evento era uma história. Cada acontecimento tinha uma visão. Fosse a briga com o padre da igreja, Uhum, né? uhum, Ou fosse, por exemplo, uma vez houve um show da Anne Perec, era uma artista em ascensão em Porto Alegre. Depois foi embora para São Paulo. E choveu torrencialmente. Choveu torrencialmente. E eu fiquei preocupado, pô, eu tenho que avisar essa galera que domingo que vem eu vou tocar de novo, Anne Perec. E nesse momento tocou o sino da igreja, eram 6 da tarde. uhum. Bem, bem. E o camarada que estava comigo disse, Toninho, vamos trabalhar o São Pedro contigo. Então, nós fizemos um jingle, certo? De 1 minuto, mais ou menos, que mostrava trovoada, chuva torrencial, e o Toninho falava com São Pedro. E dizia, ah, meu santo, estava tudo pronto, o palco armado. E São Pedro dizia, com voz de São Pedro, né? Uhum. Fica gel, Toninho. Da próxima vez, só vai chover na tua horta. E o Toninho dizia para São Pedro, na horta, no show não, pelo amor do teu patrão. Ah, velha, cara, no outro fim de semana, o padre resolve missa mais cedo, sabe? Cara, tinha uma multidão, sabe? Então, a comunicação é fundamental. E num show que São Pedro está chamando, tu não vai lá para brigar, né, Ana? Claro que não. Tu vai pagar um pito lá para São Pedro, entendeu? Então, essa magia É. que envolvia o Scalera. Que era um bar sem porta e sem porteiro. Tu chegava lá só para falar com o Toninho, entendeu? Mas era uma multidão. Ele veio encontrar o Toninho Toninho tá ali. aí, eu nem sei onde é que é do Toninho. Cara, Tudo é total. essa tua sacada aí com a publicidade, né, fica bem claro aqui em várias outras histórias também, como tu contaste mesmo aí, né, assim, cada evento era uma história, né, hoje Sim. a gente chama de storytelling, né, contar histórias, e isso tu fez muito bem, né, de onde é que aquela tua passagem por uma agência de publicidade te ajudou a isso, ou de onde é que tu vinha essas tuas sacadas, assim, como é que tu... Sim. Quando criança, tá? Na rua que eu morei, tinha uma fábrica de torrefação de café. Torrava café. Uhum, E eles me chamavam para mim ir para lá, eu com 5 anos, 6 anos, eu usava calça curta, para ficar em cima do balcão de madeira, no balcão, tá? Atendendo o telefone, uhum. porque aquilo tocava. E eles me botavam lá, eu dizia Café Regente, era o nome do café, torrefadeira, né? E fazia o café e vendiam. Café Regente, o melhor do Brasil. Aí os caras já enlouqueceram. Sempre tive, não estudei, só trabalhei numa agência, mas sempre tive essa sacada, a simplicidade, 2, 3 palavras que definem o todo, tá? Esse
esse ajuste, né? Para que tu entenda o que nós queremos fazer. Eu fui candidato a vereador em Porto Alegre, mas claro que eu sabia que eu não ia me eleger. Concorremos pelo Partido Verde, no intuito de formar o Partido Verde no Estado. Sim. Tá? Eu fiz 5.000 votos. Para um PV é bastante. Tá? Mas era tudo assim, 15 segundos de propaganda. Eu tinha que dar o recado. Se eu sou o Toninho de Scaler, o verde maduro. Fechou na hora. Tu tá entendendo, Marcelo? Mata! Comunicação Mata direta, como? né? Não, comunicação direta, né? O teu público... Claro, tu falava a linguagem do teu público, né? Eu acho que essa é a grande sacada, isso. assim, né? O A Scaler, Ipanema ajudou muito, né? A Sim, Ipanema sim. ajudou. Sim. Nós fizemos comerciais, por exemplo, atacando o Zambiase, tá? E está aí no livro, entendeu? O Zambiase não era senador, nem era deputado. Nós já sacava que ele queria ser deputado e senador. Vamos atacar esse louco, porque ele incomodava muito, entendeu? Dando cadeira para pobre, aquelas palhaçadas de rádio, sabe? Dona Maria chorava no ar. Eu não aguentava. Tu entrava num táxi em Porto Alegre, a cidade estava ouvindo Zambiase. Era muita loucura. Vamos atacar o Zambiase. Aí foi maravilhoso. Aí foi maravilhoso. Fizemos que tu comprou aí. Fizemos uma campanha chamada Tiozanza, né? Tiozanza, que era um estúdio de rádio, né? Com patrocínio do Scaler. E o Scaler é que dava presentes, que mandava as coisas, mas nada de cadeira de roda. Era para queimadura, entendeu? Estava começando na época, o grande barato da época era começar a surfar. Nós dava prancha de surf, vai tudo na imaginação, ninguém gastava um tostão. Ele ficou puto, queria me matar. É o direito nosso de ousar, entendeu? Está se incomodando demais, mas não prejudicamos ele nem nada. Não. Era um programa que atacava ele, mas por outras vias, entendeu? Mostrando aquela realidade que ele estava construindo para se eleger senador. Perfeito. E nós queríamos bancar uma bancadinha, 2 candidatos em 10, 20 anos do PV em Porto Alegre. Esse era o nosso intuito. Implantar no Rio Grande do Sul o Partido Verde. Tá? Mas com ousadia, com alegria, né? Com irreverência, entendeu? Mas fazendo política séria, tá? Sem roubo, sem negociata, sem nada. Firme. Tanto que não negociamos nada. Caminhamos o nosso caminho. O PV, naquele momento, foi PV. Depois, não sei mais o que houve com o partido. Me afastei. Sim. Só para dar um contexto aí para o pessoal que está vendo de fora, o Zambiase aqui é um programa popularesco, né? Um apresentador, que inclusive foi deputado, como o próprio Toninho falou. Aí ele chegou a ser senador também, Toninho? Foi senador por 8 anos. E, cara, era bem isso, assim, ele distribuía, cara, sei lá, era o Gugu da televisão da sua época, aqui, só que versão rádio aqui no Rio Grande do Sul, assim, né? Distribuía, fazia benfeitorias, entre povo sofrido, né, Marcelo? Exatamente. Ele usava um povo sofrido, era isso que incomodava. Exatamente. Que ele fizesse o que ele quisesse para se eleger, mas usar o povo sofrido, isso que me incomodava. Mas nada contra o Zambiase, ele que faz o caminho dele. Mas na época tomou pau. Depois eu tomei pau, né? Depois ele se cobrou. Mas o mais legal foi a tua resposta. Ele mandou flores para ele. Como é que foi essa história? Tá certo. Legal. E, Toninho, cara, além de eventos ali, né, que tu começou a botar um palco, DJs, né, trouxe a turma do teatro, também tinha umas outras coisas legais, como o Cometa Harley também, que passou por Porto Alegre nessa época. Sim. Porto Alegre não, pelo Brasil, né? E tu aproveitou também e fez uma jogada aí publicitária. O bar viveu e acompanhou os movimentos de massa, certo? Como Copa do Mundo, Cometa Halley,
a Rio 92, tudo que tinha que ver com a cidade, ou com o país, ou com o mundo naquele momento, nós estava lá, entendeu? Tinha que participar de alguma maneira, tinha que estar próximo. A do Cometa foi muito legal, tá? Pena que o Cometa não apareceu, entendeu? Mas botamos o telescópio e o Colares, que era prefeito, mandou apagar a redenção. Isso é maravilhoso, entendeu? Eu com o Colares era grandão. Ele foi um prefeito muito bom, está vivo ele, tudo. Foi um prefeito porque ele vinha direto, entendeu? Ele não mandava ninguém, não tinha que fazer reunião. O banheiro do BRIC é dele. E o calçamento do BRIC é dele. É dele também. Entendeu? Através da Jussara Coni. Sim. Então, não importava se fosse de direita, de esquerda, o Negrão, pela cidade, mandava fazer. Sem ter, sabe, consulta popular. Não, mandava fazer, porque era uma necessidade. Uma benfeitoria para todo mundo, né? O BRIC usava o banheiro do Escalera, era o único banheiro que tinha. Entendeu? Também vou dar uma contextualizada também aqui. O BRIC, ele fala, é o BRIC da Redenção, que é a rua do lado ali. Como é que é o nome da rua mesmo? José Bonifácio. Isso mesmo. Onde tem hoje, e naquela época também já tinha exposições de artesanato ali, né? Então, aos domingos, principalmente, hoje tem sábados também, mas eu acho que na época só havia os domingos, havia exposição de artesanatos ali, ainda há, obviamente, e as famílias andam hoje até ali, né? Até por causa do parque, né? A Redenção é um parque aí super família, tem playground para as crianças, tem principalmente no inverno, que aqui no sul a gente gosta de lagartear, né, Tony? A gente vai para o sol com um chimarrão na mão e vai lagartear. Então a Redenção... Bergamota, laranja. Bergamota, é verdade. Só coisa boa. Toninho, ó, e da passagem ali, cara, de trazer essas bandas para começar a vender aí os souvenirs da banda, disco, algumas coisas, assim, como é que foi isso, assim, como é que foi entrando? Sim. Eu sei que a Ipanema teve um fator importante. As bandas se reuniam lá, sabe? Todo mundo que era ligado de alguma forma à arte, à cultura, se reuniu lá, tá? Acabava um ensaio de teatro, eles iam para o Escalera. Acabava o ensaio da banda, eles iam para o Escalera. Então, a cidade se encontrava lá, tá? E todo mundo que trabalha com arte precisa de palco e público. E ali nós tínhamos palco e público. Então, Toninho, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos deixar para a primavera, vamos fazer no verão, tem a noite de Natal, tem o Dia dos Namorados. Então, vivia em cima desses eventos, né? E apresentando o trabalho dos artistas, basicamente de Porto Alegre. Veio muita gente de fora também, tá? Mas, basicamente, tocamos quase todo mundo de Porto Alegre. Quem estava na época. É uma época bem rica, né, para música. E espaço para quem chegava, né? Chegou um menino na minha frente, muito bonito, com violão, era Serginho Moá, entendeu? Tem o Felipe Drago, que está no livro também, né? Que hoje é músico e é professor em Londres, né? Ele disse que começou ali, entendeu? Então, essa efervescência, né? Essa possibilidade de abrir espaço, entendeu? Isso foi muito bom para Porto Alegre. Fez muito bem, oxigenou a cidade, né? O pessoal do jornal, tá? que cobria, dando sempre o maior apoio. A rádio, com seus locutores, a direção da rádio, dando o maior apoio. Entendeu? Então, de alguma maneira, quanto mais eu fazia, mais eu me sentia seguro, certo? Porque tem que ter segurança para chamar um show do Bebeto Alves sem um segurança na rua, tá? Então, chama que tem. E veio. Bem que de frente à igreja, né, a gente já tinha uma proteção natural da santa, não é mesmo? Ela já estava ali dando apoio. Falando em igreja, conta esse aí, vou dizer de novo, quem quiser comprar, tá à venda aí, depois no final a gente fala aí os locais de venda aí, tá, Toninho? Mas também tem essa história do padre ali, né, que vocês tinham uma rixa, né, obviamente, né, não era nenhum pega para capar, mas uma rixa entre o início da música alta e a hora da missa, né? Como é que vocês desenrolaram isso? Custou para se chegar a um acordo, né? Mas o top foi no show do Bebeto Alves, tá? Porque a música, ele de alguma maneira
ele continuava fazendo a missa dele, certo? Uhum. Tinha lá o rock and roll e tal, mas ele continuava fazendo a missa. No show do Bebeto Alves, a massa, o povo, né, encostou na parede da igreja, entendeu? E os fiéis não tiveram acesso à porta. De tanto que Tinha uma chama. massa de maluco na porta. E aí o bicho pegou. E aí eu conto no livro o que aconteceu. Foi demais, cara, foi demais. Essa parte do livro é muito divertido. É muito legal mesmo. De manhã eu fui preso. Acordei de manhã com a polícia na minha casa. Como é que ele sabia onde é que eu estava? Foi parar, teve que ir lá para o delegado dar satisfação ainda, né? Mas Bah, o homem era famoso, sabe? Sabe aqueles delegados, 10 estrelas, 13 estrelas? O cara era famoso. Bah, me tirou sério, cara. Eu imagino. Enfim. Uma época complicada para se meter com a polícia, né? Não é essa barbada que é hoje, né? Assim, era mais linha dura, né? Os caras vinham de uma ditadura, então tinha uma pressão ainda muito forte, né? Eles tinham uma força muito grande. Né? Ô, Toninho, eu me esqueci de fazer essa pergunta para ti no início, cara, mas é que, enfim, a gente se emociona e quer trocar bastante ideia. Por que o nome Scaler, né? Aqui no livro tu conta, mas eu queria que tu esclarecesse aí, né? O que é um Scaler para as pessoas, né? Porque é um nome diferente, pô, Scaler, para quem não é da área. Claro. E assim, ó, vou explicar para vocês. Existem dois tipos de bote, tá? Um é aquele bote que tu pesca de duas proas, que é o baleeiro, certo? Ele tem duas proas, tá? Então, tu pode caçar baleia aqui ou lá, entendeu? Tem duas proas. E o Scaler tem uma proa só, que é um barco para remar, onde os capitães, os piratas vazavam no Scaler. Então, tá aí, como marinheiro, tá? Eu achei lá, eu conto no livro, da onde nasce a possibilidade de fazer o nome do bar. Então, é um bote salva-vidas que tem no costado dos navios. Isso é o Scaler. Aí, tá. Agora está esclarecido para o pessoal. E no Scaler sempre cabe mais um, né? Nem que seja dentro d'água, entendeu? Ô, Toninho, aqui no Rio Grande do Sul, cara, a gente tem um inverno violentíssimo, né? Quando essa época, por exemplo, aqui a gente está passando por um frio forte, né? Qual foi a solução aí que o Toninho achou para continuar fazendo esse negócio andar aí, né? Muito simples. Quentão. Milhares de copos de quentão. Barato, bem feito, com bom vinho. Nunca reclamaram. Beberam tudo que eu botei lá de quentão. E cerveja. O gaúcho bebe muito no inverno. Não te assusta com frio. Se não estiver chovendo, abre, porque a galera vem. E vinha mesmo. Nunca falharam. Nunca. Já cheguei assim um dia a dizer, pá, hoje eu não vou abrir o bar. Eles estavam lá na porta me esperando. Mas tu chegou a abrir também um bar fechado, né? Perto do Scaler. Sim. Esse chamava-se Cais. Manter a temática. Um bar, eu corri ele todo de IP, tá? Olha que bonito. E fiz lareira e um balcão para 10 bancos que só sentavam as meninas. Guri não podia sentar. É que elas chegavam sozinhas e, em vez de sentar numa mesa, iam para o balcão. Se tu estivesse indo lá e sentar, levanta, o banco é das gurias. Muito bom. Assim, ó. E outra passagem, a gente percebe muito no livro, e obviamente quem viveu essa época, que tu era um cara empreendedor, ousado aí, né? Como a gente pode ver. Como é que foi essa história do Scaler voador, né? Inspirado lá no Rio, no Rio de Janeiro, lá do... Como é que era o nome do voador lá? Me fugiu a palavra. O prefeito perfeito. O prefeito. Prefeito, é. Fortuna. Prefeito Fortuna. Como é que foi essa... Eu tive no Rio. Isso. Eu como vivi embarcado, né? E mesmo com o Scaler, tá? Eu volta e meia, uma companhia me chamava para fazer uma viagem ou outra, tá? E eu tive no Rio e vi a cena no Rio, tá?
Circo Voador. E disse, porra, se faz no Rio, faço em Porto Alegre. E aí fui a São Paulo, comprei a lona, tá? 100 por 100 a lona, 100 metros por 100 metros. E trouxe para Porto Alegre. O que faltou ali para mim foi apoio político, porque na época era ditadura, os governos eram de indicados, o prefeito era indicado, entendeu? E ao meu entorno e ao entorno do Scaler, a esquerda brasileira, aqui em Porto Alegre, fez casinha, me apoiou, entendeu? E foi todo mundo para lá. E isso eles não gostaram, quem estava no poder. Por 2 vezes, de alguma maneira, a esquerda me golpeou. Dessa vez, quando me apoiou, e outra vez, quando me abandonou. Sim, tu conta a no esquerda. Livro. A esquerda. Tu conta no livro. Entendeu? No show do João Bosco, Imagina. que era a voz da contra-ditadura. Sim. O prefeito, que era o João Dibe, entrou com a ordem de fechamento, me dando prazo de 48 horas para me abandonar a área. Imagina. Sob pena de a prefeitura recolher o circo. Então, pesado, mano. Pesado. Muito pesado. Exato. E depois que a gente elegeu a esquerda, que estava tudo bem, que estava tudo legal, aí eu estava incomodando. Eu estava fazendo show de graça, reunindo multidão e lançando candidato pelo PV. Não votou deles. E aí não fui com eles, virei inimigo. Mas usaram o bar, usaram o pau, usaram tudo, quando lhe serviu. Essa é a cara da política brasileira, né? Esquerda, direita, com os 2 pés, bate com os 2 pés, é ruim pra caralho, não tem essa, cara. O Brasil é isso aí. Essa é mais ou menos a história do Scaler, entendeu? E o pior é que me tiraram para bandido. Essa que foi a mágoa. Me tiraram para bandido. Declarações em jornal, declarações na rádio. Pessoais. Sim. Aí ficou chato, né? Ficou. Aí eu enrolei o meu e fui embora. Mas inclusive até modificaram o mercado do Bonfim ali também, né? No final do Scaler já não era mais. Era para me tirar da esquina. Tu tá entendendo? Era para me tirar da esquina. Não queriam mais, não queriam mais ali. Aí veio a Cidade Baixa. Fecha o Bonfim e nasce. Quer dizer, acabaram com um problema e criaram outro maior, muito maior. Nossa. Muito maior. Muito. Isso é fruto dos gestores da época. O Bonfim tem o parque de diversões que absorve a multidão. A igreja deu um problema com a igreja. Entendeu? Solucionável, né? Solucionável. Certo? Era só mudar o horário. Tá? E a Cidade Baixa, o que tu faz com a Cidade Baixa? Se todo mundo foi para lá quando fechou o Bonfim. E foram eles que fecharam. Sim. Fecharam. Sim. Me chamaram de vagabundo, marginal. Fecharam. O que eu vou fazer? Fui-me embora. Exatamente. E aí já não tinha nesse final. Que legal, Porto Alegre. Que legal. Nesse final já não tinha mais shows, né, Toninho? Esse final. Não. Tu pegou só um pedaço daquele bar todo, né? Olha aqui, ó, Marcelo. Eu quis fazer uma festinha de São João. Sem fogueira. Só triângulo, chanchada e tambor. Proibiram. Proibiram. Que barbaridade. Uma festinha de São João. Que barbaridade. Era só o clima para vender pipoca e quentão. Foram lá, me deram um documento proibido eu que fazer. Aí não dá, né? Olha, meu velho, tu não tem ideia do que eu passei na mão dessa gente. Tu não tem ideia. E eu lutei para botar eles lá. Eu lutei. É aquilo, né? Do show. Aproveitar enquanto quiseram, né? Quando servia, né? De espaço para
para palco. É que o Scaler fez muito sucesso, entendeu? O Scaler fez muito sucesso. Vai muito. E isso incomodava muita gente. Quando tu faz sucesso, tu tem culpa disso, mano? Não, tu faz porque tu faz. Não. Tu tem estrela. Exatamente. Porque tu é mais sacador. Né? Atrai as pessoas. Tu trabalha, tu pensa, isso. Tu quer o melhor para a cidade. E olha só, tudo que foi feito ali não pediu um tostão para ninguém. Não tinha dinheiro público. Não teve patrocinador Brahma, não teve patrocinador Philips, não teve patrocínio da TIM, da Claro, da Estúdio. Não teve. Foi o Scaler e os seus clientes que fizeram aquela festa. Que legal. Sem pedir um tostão para ninguém. Por 20 anos. E me diz uma coisa, só para a gente voltar um pouco. E essa lenda aí de ser o bar que mais vendia cerveja no Brasil, é lenda ou é verdade mesmo, Toninho? Foi verdade? Pura verdade. Que legal, cara. Tem pessoas que tu pode encontrar da época e vão te contar que a cada 15 dias chegava um caminhão com 1.040 caixas no Scaler. Eita! Por anos! 1.040 caixas a cada 2 semanas. Imagina! E na época do Plano Real, cruzado, só havia um lugar em Porto Alegre que tu podia beber cerveja. Não tinha outro. Era no Scaler. Estava gelada. Não havia. Eu recebia. Era o maior ponto de venda da Brahma no país. Imagina, cara. Como ponto de venda, né? Sim, não sim, é sim. Tu chegar lá no supermercado e comprar 30 mil caixas. Não. Aproveita tu vender gelada. Gelada. E essa logística? Eram 500 caixas por semana. E eu não queria vender mais porque eu dizia que era uma cota. Mais do que aquilo podia ter problema. Entendeu? Então era uma cota. Nunca vendi cachaça, tá? Só vendi bebida destilada, cara, em dose. Cara, eu queria vender a cerveja. E não ter problema de bêbado, entendeu? Porque a cerveja não deixa ninguém bêbado. Tá? Então, alegria. Não estou aqui para vender uísque, mas vendia. E vendia caro. Uísque. A cerveja era preço popular. Ninguém vendia cerveja mais barata do que Scaler. Não tinha. Era a minha mesmo. Que demais. Toninho, e quem passou aí dos artistas aí daquela época que tu te lembra aí do rock gaúcho, que foi muito forte os anos 80, ele refletiu o Brasil inteiro, o rock gaúcho, pensar, né? Aí, olha, Educar, Solon Fischiboni, que demais, tá? Cara. Coé Lacerda, Serginho Moá, Ney Lisboa, Bebeto Alves, Acústicos Valvulados, Duca Lendecker, Bandalheira, passou todos. Talvez alguns ficaram de fora, mas eu achei que não tinha o perfil do Scaler. Não que ele não fosse um bom artista, não, nada a ver. Era o perfil, tá? Porque tu sabe que quando abre a guitarra, a venda dispara, entendeu? Acelera, tá? E aí essa simbologia, calma, acelera, entendeu? Sim. Mas vendendo. Tinha um mar de tampinhas dentro do bar, assim, caminhava em cima de tampas. Sim, imagina. Vender 220 caixas num domingo e às 8 da noite não tem uma nem para mim tomar. Gelada. Eu tinha que mandar comprar uma cerveja nos vizinhos lá, porque eu não tinha mais nem para beber. E era legal falar também dos vizinhos, porque nessa época aí, cara, aquela região do Bonfim ali tinha uma triangulação legal, né? Tinha o Ocidente no canto, que era uma casa mais de shows, tinha a lancheria, ainda tem a lancheria, ainda tem o Ocidente, né? E fechava na ponta lá vocês, né? Era essa triangulação que era uma peregrinação do pessoal ali, né? Como é que era essa relação? A gente se dava bem, sabe? Todo mundo ali se dava bem. Mas tem uma coisa que tu tocasse, eu vou comentar. Todo mundo fica... Sabe por quê? Acontecia uma coisa no bairro. Nos domingos de show, o Scaler subia a cerveja em 50 centavos. Ok?
Então, a cerveja no Scaler, se fosse 3, passava a ser 13,50, que era o dinheiro que eu fazia para ter esses custos da banda, do palco. Tá? Justo, justo. Muito bem. Mas acontece que o bairro inteiro subia a cerveja também. E botava o dinheiro no bolso. E se eu perguntasse, mas por que tu está vendendo cerveja mais cara? Ele dizia, porque tem show nos Scaler. E nunca botaram um puta na mão. Nunca. Nunca. Nenhum deles. E eu pedi, hein? Eu fui em cima, não pedindo dinheiro, pedindo apoio, porque eu achava que aqueles eventos impactavam o bairro inteiro. Perfeito. Não tinham a visão que eu tinha. E eu disse, o dia que fechar o Scaler, vai morrer o Bonfim. Os caras, bobagem, Toninho, bobagem. E o Scaler fechou e morreu. Era a comunicação, mano. Eram os eventos. Eu dizia que o Bonfim era a galinha dos ovos de ouro. Está entendendo? E eu não estava errado. Mas não tive ninguém que me acompanhasse na visão. E o ataque não se deu em cima dos outros bares. O ataque político se deu em cima do Scaler. Sim. Tem gente que não enxerga um palmo na frente e se acha bacana, mas não enxerga um palmo na frente e se acha os caras. Esse movimento ajudava todo o bairro ali, né? Principalmente aquela região ali, inclusive até mais vendedores... do que isso, Marcelo, mais do que isso. A mídia considerava o bairro o porte da cidade. Todo mundo estava no Bonfim para comprar imóvel, para comprar móvel, para comprar roupa, para comprar... Todo mundo estava no Bonfim, porque a mídia dizia que o Bonfim era o melhor lugar. Os aluguéis eram mais caros, tudo era mais caro no Bonfim. E não se deram conta que aquilo era uma bolha. Quando eles furaram, morreu. Está tudo para alugar. No fim, não é mais nada. Hoje é a Cidade Baixa, até na propaganda da prefeitura. Tu está entendendo? Só que é outra prefeitura. Sim. As pessoas que fazem política não se dão conta que quem trabalha na cidade é realmente o povo. Eles são só passageiros. Um dia secretário, outro dia vereador, mas são passageiros. Eles se acham no direito de intervir nas coisas da cidade. Você está entendendo? O que é uma visão pequena de quem está no poder. Exato. Muito fraco as pessoas, muito falta de compreensão, de cultura, do que representa, do que vale economicamente um bairro chamado Bonfim. Entendeu? E aí eles hoje olham por lá e dizem, mas não tem nada no Bonfim. Idiota, idiota. Vocês são os idiotas. Estou rindo de nervoso aqui. Mas é verdade, Marcelo. É verdade. E o mais louco é o seguinte, né? Assim, por exemplo, esses caras, eles passam rápido, como tu falaste, né, cara? Mas a história, o registro, por exemplo, do Scaler ficou na memória de muita gente. E hoje aqui, ó, virou livro aí para quem quiser conhecer a história do Scaler. É uma história maravilhosa do Toninho aí, vindo do interior, cara. Que se juntou com uma galera muito do bem, fez um bar muito legal, foi símbolo da cultura gaúcha aqui, obviamente se é gaúcho no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Deu espaço e voz para muitos artistas, seja da música, do teatro, escritores, publicitários, né, radialistas, né, a Rádio Ipanema, até quando a gente se conheceu aqui no bar do Alexandre, aqui perto de casa, no Menino Deus, eu comentei com o Tony, cara, eu trabalhei na Rádio Ipanema e peguei o Scaler no finalzinho, ele disse, capaz, aí começou a me contar as histórias que estavam no livro, e foi assim que a gente acabou se conectando. Toninho, aonde a gente pode encontrar o teu livro para vender, meu velho? Olha, tem diversas livrarias, tá? Uhum. Aqui no Bonfim tem na Londres, na Circula, tem na Santos, nos shoppings, e também tem na Lancheria do Parque. A Lancheria do Parque. Tá? Então, todo mundo conhece. E, às vezes, sexta-feira, eu vou lá no bar do Alexandre
e faço umas vendas também. Sensacional. Toninho, eu vou te pedir o seguinte. O importante é que a história rode. Exatamente. Eu vou dizer o seguinte, ó, o pessoal que quiser adquirir pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou aqui mesmo no YouTube, que eu faço a conexão com o Toninho. Agora a gente está conectado aqui pelo WhatsApp e a gente dá um jeito de fazer com que essa história chegue a mais gente, claro. Uma história maravilhosa, cara. Toninho, antes da gente encerrar, eu quero te agradecer de coração aí pelo teu espaço, pelo teu tempo aí e por contar e compartilhar essa história linda aqui do Scaler, meu velho. Marcelo, querido, primeiro uma alegria poder ser teu amigo, né? A partir de agora a gente vai tocar mais vezes para frente aí algum projeto e agradecer o espaço, né? E dizer que estamos aí, estamos prontos para... Estou vivo, estou com energia e estou atento aí para que eu possa voltar para a noite de Porto Alegre, tá? Um grande beijo para ti, um grande beijo para todo mundo. Até lá!